Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia, obrigado por escolher estudar junto conosco. Estamos introduzindo a lição de número 10 do nosso trimestre, hoje que é sábado, dia 27 de novembro de 2021. A temática que estudaremos essa semana será Lembrem-se e não se esqueçam. Essa temática ela foi, na verdade, extraída de um versículo que é o verso chave do nosso estudo dessa semana, que está em Deuteronômio capítulo 9, verso 7, que diz assim: Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito, até que chegaram a esse lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Lembrar e esquecer. As duas palavras-chave do nosso estudo dessa semana. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que, vez após outra, o Senhor Deus usa essas duas palavras com um propósito muito específico. Ele olha para o seu povo e diz: tem algumas coisas que você precisa lembrar. Olha para trás, olha lá para trás. Tenta lembrar daquilo que eu já fiz por vocês no passado. Tente se lembrar de como você foi rebelde contra o Senhor e que consequências isso veio sobre a sua vida. Tente se lembrar de como o meu amor agiu em relação a vocês, como eu os resgatei por causa do meu amor. Existem circunstâncias que Deus, vez após outra, vai dizer para o seu povo: você precisa lembrar disso, olha para trás. É bem verdade que algumas pessoas acabam se tornando reféns do passado. Vivem apenas baseado naquilo que já aconteceu. Tem gente, por exemplo, que não consegue se esquecer dos desmandos, das mazelas, dos sofrimentos que tiveram no passado. E aí passa um tempo todo dizendo: eu sou assim, porque eu sofri lá atrás. Não, não é isso que Deus está dizendo. E tem gente que vive também só das glórias do passado. E diz assim: porque no passado, sim, eu fiz isso e aquilo. Outra pergunta que não quer calar é: e hoje, está fazendo o quê? O passado, ele é importante para fazer com que nós tiremos lições importantes dele, do que aconteceu, tanto de coisas boas como também de coisas ruins. Por isso, algumas verdades essenciais, às vezes Deus vai dizer: olha, lembre-se. Às vezes a Bíblia vai dizer: lembra de onde você caiu, lembra do que você já foi. A ideia de se lembrar pressupõe que havia uma realidade que tinha sido vivida. Dentro dessa realidade, seja ela boa ou ruim, algumas lições deveriam ter sido aprendidas. E mesmo que às vezes essas circunstâncias não tenham acontecido diretamente conosco, nós às vezes olhamos para a história e somos capazes de tirar algumas lições preciosas daquilo que outros viveram. Por isso, vez após outra, Deus vai dizer: lembrem-se. Existem momentos em que Deus vai dizer: olha, e não se esqueçam. Lembrar, às vezes, é diferente de não esquecer. Porque você, para se lembrar de alguma coisa, é porque você se esqueceu. Mas agora, não esquecer é porque tem algumas coisas que, se você se esquecer, você vai agir de forma completamente diferente daquela que deveria. Por exemplo, imagina que uma pessoa resolva se esquecer, ainda que por um momento, que Deus é o seu Criador. As decisões que ele vai tomar, ou se esquecendo que Deus é o seu Criador, poderão mudar completamente o destino eterno da sua existência. Portanto, existem circunstâncias que você não pode nunca se esquecer. Quando você se esquece, aí a situação fica complicada. Me lembro de um texto escrito por Ellen White, quando ela já estava bem na fase final da sua vida. Um dos últimos textos que ela escreveu, onde ela diz: nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma maravilhosa como o Senhor nos guiou até aqui. Portanto, quando a gente mantém algumas coisas vivas diante da nossa mente, mesmo que enfrentemos situações complexas, nós somos capazes de olhar lá para trás e dizer: opa, não, espera um pouquinho. Eu vivi aquilo lá atrás, ou isso aconteceu lá atrás. Então, às vezes, o não esquecer é mais importante até do que o lembrar. Então, esses dois verbos vão ser trabalhados na lição dessa semana com um propósito bem interessante.
Eu gostei muito aqui de dois parágrafos que vão aparecer no nosso auxiliar dessa semana, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles é um esboço da lição dessa semana, que diz assim: na entrada do campo de concentração de Auschwitz, há uma placa com uma citação do filósofo George Santana, que desafia a todos aqueles que entram no local a relembrar os horrores do nazismo. A frase diz assim: quem não se lembra da história está fadado a vivê-la novamente. Quem não se lembra da história está fadado a vivê-la novamente. Após a lição sobre arrependimento, vem naturalmente a lição sobre recordar. Para lembrar, assim como para se arrepender, você precisa voltar ao passado e trazê-lo de volta ao presente. Portanto, é crucial que entendamos por que é importante lembrar e o que deve ser lembrado e como lembrar, a fim de assegurar que o arrependimento seja totalmente genuíno. Portanto, é importante manter isso diante de nós. Se a gente se esquece de alguns detalhes do passado, a gente está fadado a cometer os mesmos erros no presente. Por isso, nessa semana, a gente vai encontrar alguns lembretes, algumas coisas que a gente precisa se lembrar. Os destaques da lição dessa semana. Primeiro, lembrar-se da criação. Se não nos recordarmos das nossas origens, muito daquilo que acreditamos não fará sentido. Absolutamente nenhum, de fato. Então, a primeira coisa a lembrar, da criação. Segunda coisa, lembre-se do dilúvio. Mesmo em meio a uma catástrofe, Deus se lembrou do seu povo. Portanto, é importante lembrar, Deus é o Criador, Deus também interviu na história do dilúvio. Outra lembrança, lembre-se do Êxodo. Lembrar dos atos de salvação do passado, o que Deus fez por seu povo, apoia e fortalece a fé no Senhor e, ao mesmo tempo, a certeza de que Ele atuará novamente. Assim como Ele salvou o seu povo no passado, no presente, em qualquer momento que houver necessidade, Ele está pronto para poder salvar de novo. E uma última lembrança, lembre-se de que você era gentio. Isso aqui é muito interessante. É importante não esquecer o que Deus fez em nosso favor quando ainda não éramos o seu povo. Quando você se lembra de como Deus te achou, como Deus te trouxe, como Ele fez de você filho, isso te ajuda a viver como filho no presente e no futuro. Portanto, temos muito a desdobrar em termos de lembrança e não esquecimento na lição dessa semana. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a tirarmos grandes lições da lição dessa semana. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que existem algumas coisas que não podemos nos esquecer e outras que talvez nos esquecemos e precisamos de lembrar. Nessa semana, nos ajude a podermos manter claro diante de nós essas verdades tão importantes para a nossa vida e, ao mesmo tempo, a tomar decisões em relação a elas, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?